Helena, temos de perguntar: Portugal é um país seguro na estrada? Olha, temos de admitir que aqui não é apenas a percepção, e é de percepções, mas estas percepções aqui têm muitos números, é que não é um país seguro na estrada, embora tenhamos também, e este é um programa algumas vezes em contracorrente, tenhamos também de perceber o seguinte: pode já ter sido, e certamente já foi, mais inseguro na estrada, porque neste momento também temos mais automóveis em circulação. Portanto, é quase que temos de fazer um disclaimer antes de começarmos. Quando nós, por exemplo, recuamos no tempo e chegamos, por exemplo, às décadas 60, 70, 80 do século passado, em que temos a sinistralidade em função do número de automóveis em circulação era muitíssimo superior. Portanto, temos de perceber também os automóveis que temos, os automóveis e os velocípedes e os motociclos que temos neste momento em circulação. Ou seja, a questão da sinistralidade, ela acontece, mas ela muda. E muda também em função do tipo de veículos, muda também em função do número de veículos, muda também em função do número, do número de autoestradas ou não que temos, porque os acidentes acontecem, e até aqui a própria palavra acidente, falaremos dela durante o programa. Acidentes ou sinistros? Os acidentes, os sinistros, as viaturas que chocam, como se houvesse uma despersonalização do fator humano nesses acidentes. O próprio facto de dizermos acidentes já pressupõe aqui alguma desculpabilização em tudo isto. Não é neutra a expressão. Aliás, na Inglaterra houve até uma grande polémica sobre esta matéria. Há quem não queira que se use o termo acidente, porque acha que quando se usa acidente estamos a aligeirar o assunto. Mas é como tu começaste por dizer, realmente, olha, explicações para aquilo que nos acontece não faltam. Nós temos variedíssimas, elencámos aqui algumas. É sempre a questão das escolas de condução que não formam, das particularidades de algumas renovações de carta de condução, e aqui entra uma coisa que é a questão do fator idade. Nós temos neste momento também condutores muito mais envelhecidos. Muitas dessas renovações acontecem de forma um pouco escrupulosa, por assim dizer. Depois temos também a questão da não intervenção por parte das autoridades nos chamados pontos críticos, ou seja, aquelas zonas das nossas vias em que acontecem sucessivos acidentes, e acidentes muitas vezes com consequências trágicas. É chamada intervenção ou não intervenção nos pontos críticos. Depois temos um plano de ação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que devia reduzir os números para metade, na prática essa é a meta que temos, os números da sinistralidade, mas que na verdade não arrancou, e nós teríamos de ter números substancialmente diferentes em termos europeus em 2030 daqueles que temos agora, ou devíamos ter. Portanto, nós estamos aqui, há quem chame a sinistralidade rodoviária em Portugal o flagelo nacional. É uma expressão que é recorrente e que nós encontramos, sei lá, olha, desde os anos 20, 30 do século passado, para explicar coisas muito diversas, como seja os nossos déficits sucessivos e outros problemas, e agora usamos aqui, achei curioso ter encontrado esta expressão, o flagelo nacional, que eu já tinha encontrado noutros contextos para explicar outros dos nossos problemas. Como referiste, e tem de se perceber... Mas desculpa insistir, mas reveste na expressão? Olha, tendo em conta os números, houve uma coisa sempre que me impressionou muito, que era quando comparava, porque os jornais traziam isso diariamente nos anos 60 do século passado, por razões que perceberás quando eu te disser o que é, que era o número de militares que morriam em África em quadro de guerra, e o número de automobilistas que morriam aqui em território nacional. E, como calculas, morriam mais automobilistas. E até também porque muitos dos soldados, também eles acabavam a morrer na sequência de acidentes. Até porque, pronto, se tirava-se a carta em condições muito favorecidas. Duvidosas. Pronto, dentro da perspectiva. Benéficas para o automobilista. E depois aqui estamos a falar... Sim. Pronto, e depois temos também
é sempre, de facto, tem também o perfil. É claro que morrer qualquer pessoa em qualquer idade é muito grave, mas quando nós percebemos o impacto que a sinistralidade rodoviária tem nos mais novos, aí devemos, de facto, ficar muito preocupados, e não é apenas a questão das mortes, como aqui referi quando lancei o programa, a questão das pessoas que ficam com limitações de saúde, porque o termo feridos graves enquadra realidades terríveis muitas vezes. Como tu disseste, e convém que se perceba o seguinte... E depois há o prejuízo coletivo também, não é? Claro, De viver num país onde é preciso pagar, enfim, dias de baixa, compensações, indenizações... agregados familiares completamente destroçados, muitas vezes agregados familiares em que desaparece uma das pessoas, ou o pai ou a mãe, que era portanto, são fundamentais na educação dos seus filhos, na própria obtenção de rendimento. Agora, nós temos aqui uma questão, e antes de avançarmos para os números, tu há bocado referias aquilo que nós chamamos aqui Operação Natal, os números da Operação Natal, que aliás também estiveram aqui na Rádio Observador. Estes números podem já estar desatualizados, porque um dos feridos graves pode ter falecido, porque entretanto o sistema de contagem com diferentes autoridades policiais às vezes também diverge um pouco, mas naquilo que nós chamamos Operação Natal, que começa, regra geral, a 16 de dezembro, e que vai até 2 dias depois do Ano Novo, portanto ainda estamos aí. Os números são estes: 25 pessoas morreram nas estradas portuguesas, e depois também teremos de ver aqui o que é que são as estradas portuguesas, exatamente nesta Operação Natal, entre o meio de dezembro e o Ano Novo, e registaram só na última semana mais de 1.600 acidentes rodoviários, que provocaram 561 feridos. Nós sabemos sempre que estes dias do Natal, a chamada Operação Natal, têm sempre uma contabilidade mais exacerbada que as chamadas semanas comuns, mas, por exemplo, nós, entre janeiro e julho, nós tivemos 21.486 acidentes, aqui também estou a incluir as regiões autónomas, 272 vítimas mortais, 1.543 feridos graves, 24.974 feridos leves. A colisão representou a natureza do acidente mais frequente. A colisão é responsável por 53,3% dos acidentes e 42,5% das vítimas mortais. Quem tem mais vítimas mortais são os despistes. Os despistes só representam 33,5% dos acidentes, do total de acidentes, mas têm 43,2% das vítimas mortais. Percebe-se que é um despiste, e isso perceber-se-á melhor. E depois temos nas colisões com 46,2% dos feridos graves. Portanto, temos colisões e despistes. Agora, quando eu disse que nós tínhamos de rever aqui o termo estrada, até havia um programa nos idos da RTP, nos anos 70, que era Sangue na Estrada, não é? Mas quando nós vamos ver, porque durante muito tempo houve programas na televisão, que era a única que assistia, pois que era a RTP, sobre as questões procurava alertar-se as pessoas prevenção rodoviária. Eram da prevenção rodoviária, havia até, eram geralmente figuras muito populares, as pessoas que apresentavam esses programas, que chamavam a atenção para todo um conjunto de situações que causavam insegurança e sinistralidade. Até porque na altura confrontávamos com outro tipo de perfil, eram muitas vezes pessoas que não tinham prática de guiar, o caso dos imigrantes, por exemplo, que vinham de França ou da Alemanha, mas mais França, à época, em carros que não guiavam durante um ano, e às vezes podia acontecer que desapareciam famílias inteiras, não é? Muitas vezes aqui também as pessoas guiavam menos, era diferente, mas havia acidentes com mortalidades. Quer dizer, de repente eu lembro-me, havia alguns acidentes desses ficaram quase icónicos do que acontecia à época, sei lá, o acidente de Val de Cavalos, em que realmente desapareciam, até porque viajavam muitas pessoas dentro do mesmo carro. Agora, vamos aqui para o conceito de estrada portuguesa. É que nos primeiros 7 meses de 2024, a maioria, quando digo maioria, digo quase 63% dos acidentes ocorreram em arruamentos. E estes acidentes representaram 33,8% das vítimas mortais. Estão a aumentar em relação ao período homólogo 2019. Portanto, as vítimas mortais em arruamentos. O que é que isto quer dizer? E mais ou menos igualando
os números de 2023, por razões óbvias. Os números que aqui contam são para comparações, não é? É 2019 e 2023. Escuso de explicar porque é que não vou contar aqui com 2021 e 2022, porque por razões óbvias estávamos em casa. Exato. E, portanto, esses números não contam e estes acidentes em arruamentos que representaram exatamente nos primeiros 7 meses de 2024, não só a maioria dos acidentes, como temos 33,8% das vítimas mortais e 46,7% dos feridos graves. Nós falamos de estrada, e quando falamos de estrada imaginamos algo sempre, as estradas nacionais, mas fixem isto, fixem estes valores dos acidentes em arruamentos. Nas estradas nacionais ocorreram 19,6% dos acidentes, com 36,8% das vítimas mortais, o que representa um aumento face aos tais anos que aqui são de comparação, que é de 2019 e 2023. Portanto, há algo que não está a correr bem nas estradas nacionais. Porque é um aumento muito significativo. Ou seja, são mais 27,3% das vítimas mortais face a 2019 e mais 19,5% face a 2023. Portanto, as estradas nacionais está a aumentar o impacto da sinistralidade nas estradas nacionais está a aumentar. Já nas autoestradas há uma redução das vítimas mortais em comparação quer com 2019, quer com 2023. Portanto, as autoestradas surgem como mais seguras e esta é uma das questões que acontece. Ou seja, Portugal investiu na construção de autoestradas, a condução nas autoestradas, pelo menos pelos números, revela-se mais segura, mas alguma coisa não se fez nas estradas nacionais, não é? Porque estes números são preocupantes. E depois temos também este número aqui dos arruamentos. É claro que a maior parte, quando vamos ver as vítimas mortais, 74,4% eram condutores, 14,3% eram peões e 11,3% eram passageiros. Não é? O que os automóveis ligeiros correspondem à maioria dos veículos envolvidos nestes acidentes, embora se esteja a registrar, há aqui oscilações quando se compara com 2019, 2023, mas são os automóveis ligeiros, pois como é óbvio, 70,5%, mas depois temos aqui uma redução muito importante nos ciclomotores. Os ciclomotores estão a baixar em relação, envolvidos em acidentes, estão a baixar quando se compara com 2019 e 2023, mas há aqui um tipo de veículo que está a aumentar, e está a aumentar muito, João Miguel, são os velocípedes. Os velocípedes. Bicicletas. Ou seja, estão na casa de mais, são mais 48% quando se compara com 2019 e mais 4,8% quando se compara com 2023. Isso percebe-se porquê? Porque, entanto, depois já temos os valores atualizados. Ou seja, os velocípedes estão a aumentar a sua presença neste mundo da sinistralidade. O que alguma coisa quererá dizer. Depois temos, nos primeiros 7 meses de 2024, foram fiscalizados 141, foram feitas, não são veículos, foram feitas 141 milhões de fiscalizações, de atos de fiscalização. Agora, qual é que é a maior infração registada? Como é óbvio, é o excesso de velocidade. Não é? Não vale a pena... 70%. 72%. Não vale a pena pensarmos muito, não é? Portanto, é sempre... Apesar de tudo, está a diminuir. É muita, mas está, quando se compara com o tal período de 2023, está a diminuir, tal como estão a diminuir o número de pessoas que em termos percentuais, não é? Quando se compara com 2023, que é a questão do consumo de álcool. Também apresenta valores em baixa, porque isto é preciso que nós tenhamos em conta o seguinte: os números, quando nós os vimos per si,
são brutais. Quando nós os vimos em comparação e quando metemos aqui também o aumento do número de veículos, a realidade torna-se um bocadinho menos brutal, não é? E até porque aqui chegamos a uma questão que é nós estamos em termos brutos, tudo assim muito bruto, estamos a baixar os números, mas o que acontece é que não estamos a baixar os números da sinistralidade rodoviária de uma forma, agora aqui, muito grosseira, mas não tanto quanto devíamos. Ou seja, se Portugal fosse, assim, um país isoladinho, nós podíamos dizer, olhando para aqui, bem, mas comparando, baixamos. O que acontece é que a União Europeia estabeleceu como meta reduzir a sinistralidade rodoviária. Em 2022 morreram 20.640 pessoas em acidentes rodoviários na União Europeia. E a União tem como objetivo reduzir para metade o número de mortos e ferimentos graves nas estradas até 2030. E tinha daqueles objetivos para 2050 que era zero. Chama-se Visão Zero. Visão zero. Pois olha, mas a visão zero compra uns óculos. Ou muda de óculos. Vais precisar de ver um bocadinho para lá. Porque Bem sei. As coisas não estão nesse modo. Para mais, em Portugal, nós estando a reduzir, e aqui estamos a falar em algumas áreas, não estamos de modo algum a reduzir como se devia, não é? E, portanto, o que nós temos é que Portugal é o 6º país da União Europeia com mais mortos na estrada. Estamos a falar aqui de 2022. Nós temos... somos o 6º país, portanto estamos naquela habitual companhia. Claro, a mortalidade mais elevada em 2023 nos países da União Europeia foi registada na Bulgária e na Roménia, não é? Depois temos a Grécia, e claro, os países onde a sinistralidade é mais baixa é a Suécia, e depois não fazendo parte, agora aqui alargando até para fora da União Europeia, para a Europa é a Suécia e a Noruega. E, portanto, o que nós deveríamos estar era a conseguir reduzir muito mais do que aquilo que estamos a reduzir. Não é isso que acontece e portanto, estamos aqui a ficar muito a questionar quando é que conseguiremos cumprir aquelas metas. Até porque eu referi aqui números de de primeiro semestre de 2024 e nós precisamos agora dos dados para o segundo semestre de 2024 e não parece, isto agora estou a falar de uma forma muito grosseira, que o segundo semestre de 2024 tenha corrido particularmente bem. Depois, é claro que a questão, como já aqui te disse, para lá das diferentes propostas, depois temos também, neste momento, há uma grande polémica em torno da redução da velocidade nas zonas urbanas, e isso decorre em boa parte daquilo que te referi, que é o aumento da sinistralidade nos chamados arruamentos, que é um termo que quer dizer muita coisa e cobre uma realidade diversa, mas esta é uma polémica grande, mas que se percebe à luz, nomeadamente, daquilo que nos dizem estas estatísticas. E depois, claro, temos sempre aquela questão que é se devemos ou não seguir a tal polémica que foi lançada pela Scotland Yard. Nós não imaginávamos a Scotland Yard a lançar polémicas, mas a verdade é que a Scotland Yard, aqui há uns tempos, achou que as mortes em estrada deveriam ser tratadas como homicídio por negligência e não como acidente. Esta é uma discussão ainda mais complicada que a redução da velocidade, das propostas para redução de velocidade, mas que dão muito conta de como este assunto
causa neste momento polémica dentro da sociedade.